Bom dia, tudo bem com você? Nós estamos aqui, continuando essa transmissão maravilhosa no DYC, aprendendo ricas e preciosas verdades e mensagens de Deus para nós nesse tempo. E continuando nessa linha de boas novas, de testemunho, eu convido você agora a curvar a sua fronte para que possamos juntos falar com o nosso Deus. Vamos lá? Oremos. Santo Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem nos trazido aqui, tem nos mantido aqui nesta terra para que possamos aprender, viver e praticar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Ajuda-nos, Senhor Deus, nessa manhã a compreender a mensagem para este momento. Ajuda-nos a compreender como possamos ser úteis na pregação do Evangelho, levantando e erguendo os abatidos, a começar por nós. Estejas conosco, Senhor Deus, a partir deste momento, enviando-nos teu Santo Espírito, ó Pai. Por Jesus, amém. Bom, meu nome é Adriane. Eu sou mineira, natural de Belo Horizonte, hoje missionária para a honra e glória do Senhor. Você já deve ter visto uma camisa dessa daqui. Em algum momento na igreja que você frequenta ou na rua. Essa aqui é a camisa da Missão Caleb. E o que eu tenho a vos dizer nessa manhã tem a ver com esse movimento, com esse meio tão fantástico e maravilhoso que o Senhor tem dado à sua igreja para alcançar almas, para testemunhar. Bom, Jesus disse, está lá em Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim, contudo, isso é para você e para mim, preste atenção, abra bem seu ouvido. Contudo, recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Meus irmãos, testemunhar de Jesus não é fácil. É um grande desafio. Porque testemunhar de Cristo tem a ver com a morte para o eu diária. A cada momento, diante de cada circunstância, de toda circunstância. Não pensemos que eu e você temos condições por nós mesmos de decidir qualquer coisa sem a presença de Deus, sem a unção do Espírito Santo. Nós, você e eu, precisamos do Espírito Santo para tudo. Bom, pois é. Testemunhar não é fácil. E nessa manhã estarei aqui rapidamente contando para vocês um testemunho de poder. Em 2017, eu e meu esposo, Esdras Lamas, soubemos no início do ano que a Associação Rio Fluminense, a Associação do Rio de Janeiro, né, chamada Rio Fluminense, estaria realizando um curso chamado Saúde e Evangelismo. Nós estávamos orando alguns meses, até um pouco mais, quase uns 2 anos antes, rogando ao Senhor para que Ele nos guiasse para a salvação. E o Senhor começou a atender. Soubemos que a Associação Rio Fluminense estava fazendo esse curso. Então, oramos, pedimos permissão a Deus e Deus apontou que nós deveríamos ir para lá. E nós fomos. Fizemos o curso de 1 mês lá no CATRE, da Associação Rio Fluminense, lá no Rio de Janeiro. E no mesmo ano de 2017, o Senhor continuou a nos mostrar o caminho, a nos mostrar a direção, a atender a nossa oração. Porque nós estávamos orando para Ele, para que Ele nos mostrasse como ser úteis. Então, em 2017 ainda,
nós fomos para o Lifestyle Center, na Serra do Cipó, para fazer o curso um pouco mais avançado de saúde e evangelismo, em 2018. Foi a nossa formatura. Aprendemos coisas maravilhosas de como poderemos ser ainda mais úteis na pregação do Evangelho. Como poderemos ser um canal de bênçãos. Irmãos, você que me escuta, não é fácil ser cristão. Já lembra daquela canção? Às vezes parece que ser um cristão. Lembra essa canção? Não é fácil em meio à escuridão, não é fácil. Irmãos, nós precisamos passar pelo deserto, para que nesse deserto nós possamos ser chacoalhados de tal forma que o Senhor comece a nos mostrar os nossos defeitos de caráter, para que, pelo poder do Espírito Santo, quando orarmos, Ele começar a fazer em nós essa obra tão preciosa e maravilhosa, para que nós possamos ser úteis para outros. Ninguém dá o que não tem. É impossível você e eu darmos o que a gente não tem. Você e eu só damos aquilo que recebemos. Você e eu só temos condições de dar aquilo que já possuímos. Começamos a buscar. Saímos do curso, lá terminamos o curso, e Deus nos mandou para uma missão muito importante. 2018, no final de 2018, em oração ali, essa pessoa que você está vendo, ela é a minha mãe. Deixa eu passar aqui, eu esqueci de passar. Ser um cristão não é fácil, irmãos. Então, essa pessoinha aqui, vou mostrar para vocês, a minha mãe. Só mostrar. Essa pessoa, ela chama Euzi. A minha mãe, ela é uma líder nata. Desde os 12 anos, ela liderava jovens. 12 anos, já era líder de desbravadores. E ela já estava trabalhando na Missão Caleb há mais de 8 anos. E tivemos um chamado. A igrejinha, na região em que Deus nos chamou para entrar em missão, era um grupinho bem pequenininho, de 8 pessoas, se eu não me engano. Duas pessoas desse grupinho eram jovens e 6 delas eram velhinhos, bem doentinhos. E chegou no momento que nós fomos comunicados que, se nós não ajudássemos aquela igrejinha, eles iriam fechar. E aquilo nos perturbou muito a mente, porque a gente ficou com medo, pensando assim, Senhor, o que vai ser desse bairro se a igreja fechar? Né? A igreja não pode fechar. Então o Senhor começou a nos mostrar o que deveríamos fazer. Deveríamos, naquele momento agora, assumir ali, ajudar na igreja. Então, a minha mãe, ela nos deu a ideia, isso foi no final de dezembro de 2018, 2019 ia começar a Missão Caleb. Então, oramos a Deus pedindo permissão, e o Senhor nos apontou e nós começamos a aplicar aquilo que nós tínhamos aprendido no curso Saúde e Evangelismo no CATRE da Rio Fluminense, e durante todo um ano que ficamos no Lifestyle Center, no curso um pouquinho mais avançado ali de Saúde e Evangelismo. E começamos então a preparação. Como é que seria essa preparação? Oramos antes e nós abrimos vagas para os jovens da nossa igreja entrarem, se inscreverem na nossa missão lá no Jardim Nazareno. Como a minha mãe era muito conhecida, muitos jovens queriam fazer parte da missão. Então,
ela propôs o seguinte: cada pessoa que quiser participar da nossa missão, ela precisará fazer um jejum de 40 dias que a gente iria instruir, né? Porque, irmãos, lembre-se, ninguém dá o que não tem. Nós não temos poder por nós mesmos. Precisamos nos esvaziar de nós para que o Espírito Santo tenha mais espaço para agir através de nós. Não somos nós que temos o poder de convencimento. Está escrito. Está dizendo que o Espírito Santo, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E também está escrito, Jesus mesmo disse. Ele disse que ele atrairia muitos a ele. Ele atrairia. Para que nós possamos atrair, precisamos ter Cristo no nosso ser. Entendeu? Pois é. Então começamos a fazer esse jejum no deserto, nós chamamos de jejum de nós mesmos, jejum de mim. Jejum das nossas vontades, do nosso gosto, buscar mais tempo de oração com Deus, um detox dos 5 sentidos para que possamos estar mais afiados, assim, mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então começamos esse jejum. E começamos também a missão Caleb. Deixa eu ver aqui que se eu mexer. Isso, agora sim. Começamos a missão Caleb no início, em janeiro de 2018. Aí está o nosso pastor departamental, jovem, pastor Felipe. E começamos na missão Caleb, foram 28 dias que eles ficaram ali. A gente pensou, poxa, é quase o período do curso de um mês que nós fizemos de saúde e evangelismo. Então, nós começamos a fazer o quê? Ensinar aquilo que nós tínhamos aprendido no curso. Lá em casa mesmo, foi interessante que nós não tínhamos lugar para fazer a missão Caleb. Não tínhamos escola, e daí Deus providenciou uma chácara para nós morarmos. É uma chácara do meu tio. E ele alugou para nós e fizemos a missão Caleb ali mesmo. Começamos com o que tínhamos à disposição, com o que o Espírito Santo, nosso Senhor, providenciou. Então, começamos ali, isso é o quintal de casa. Nós ensinando para os Calebes muitas coisas. Olha só. Eles aprenderam, por exemplo, a fazer pão. Por que era importante fazer pão? Porque eles iriam encontrar pessoas durante aqueles dias ali e depois da missão, pessoas que precisariam de pão. Então, ensinamos os Calebes a fazer pão, ensinamos a eles sobre saúde, né, a importância de buscarmos ter uma mente mais clara, mais sensível, né? E eu não estou conseguindo aqui. Já passou? Obrigada. Aqui nós estávamos lá mesmo, não tínhamos tantas condições, mas começamos com o que tínhamos. Ali a mesa cheia, né? E começamos a preparar o Caleb durante uma semana. Todos os Calebes foram preparados durante uma semana para que nós todos, pudéssemos ser um canal de bênção maior a Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 4, verso 23. A nossa estratégia, a estratégia que nós começamos a realizar foi a mesma que nós aprendemos: saúde juntamente com o evangelismo. Lá em Mateus 4, verso 23, diz o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as sortes de enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus nos ensina aqui como nós
podemos ser úteis às outras pessoas, ao nosso próximo. Há pessoas que estão doentes, há pessoas com vários problemas emocionais. E o Senhor Jesus, através desse versículo e do seu testemunho prático, enquanto ele esteve aqui, ele nos ensinou que precisamos ser úteis uns aos outros. Onde estiver uma necessidade, ali estará uma porta aberta para você e para mim, para sermos mais úteis. E foi assim que Jesus viveu. Foi isso que ele nos ensinou. O bairro da nossa missão, lá em Betim, próximo de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, ele se chama Jardim Nazareno. É um bairro com muitas dificuldades, bem pobrezinho, até saneamento básico não tem direito, o esgoto corre a céu aberto, as criancinhas ali pisando, né? Mas mesmo assim, o Senhor nos mandou para lá, para que pudéssemos ver em que tínhamos condições de ajudar aquela região. Então, depois da semana de preparação dos Calebes, fizemos a consagração a eles, porque precisamos consagrar a missão, né? A Deus. E o que aconteceu? Como é que era essa missão Caleb? Era assim. Todos os dias durante a missão, nós fazíamos caminhadas com os moradores do bairro. Todos os dias mesmo. Aí tem uma imagenzinha da caminhada. Aí, tá vendo? Aí está uma imagem da caminhada dos Calebes com a comunidade para estimular, né, aqueles que querem ter uma vida mais saudável, os moradores, e muitas pessoas aderiram a esse movimento e nós começamos a circular no bairro todas as manhãs mesmo. Pode passar. Aí nós continuando, né, fazendo a missão, ali um morador conosco, nós fazendo a caminhada, isso em 2018. Fizemos também uma feira de saúde, não tínhamos as tendas direitinho, né, cobertas, mas fizemos com o que a gente tinha. Né, nós tínhamos os equipamentos e lá no pátio da igreja, que é um grupinho bem pequenininho, nós realizamos a feira de saúde. E aí tem uma imagenzinha, não só a feira de saúde, como também o curso Como Deixar de Fumar. Foram várias pessoas fazerem um curso, eu só peguei essas fotos aí. Nós realizamos também lá tratamentos naturais. Você sabia que há tratamentos naturais que ajudam a diminuir a quantidade de metais pesados como no organismo, né, de pessoas que têm vícios como álcool ou fumo? Então, existem tratamentos naturais que a gente ensinou e nós fizemos lá para ajudar essas pessoas. Né? O varal solidário. Também fizemos muito lá. E foi uma grande bênção. E o que ocorreu no final? Batismos. Para a honra e glória do Senhor, depois de 28 dias de missão Caleb, depois dos estudos que realizamos ali, aconteceram 8 batismos, né? 8 almas se renderam ao Senhor. E daí a associação enviou para lá, né? Pode passar? Isso. Os jovens tiveram esse momento muito bom aí, com o cantor Jefferson Pilar, e ele tocou ao vivo, foi acústico lindo, para a honra e glória do Senhor. Muitas pessoas foram lá para conhecer ainda mais o nosso trabalho ali. Em 2020, tivemos também muitos batismos, e também
estudos bíblicos, 136 estudos bíblicos. Só que a gente não estava dando conta, porque éramos eu, minha mãe, meu esposo e meu irmão atuando ali no bairro. E nós não estávamos dando conta de atender a demanda dessa quantidade de batismos. E começamos a orar. Em 2020, a nossa estratégia, a mesma estratégia foi o quê? Saúde e evangelismo, só que de acordo com o que a gente ia aprendendo novas coisas, nós estávamos também ali aplicando. Então, 2020 foi ainda melhor do que 2019. Pode passar, por favor. A preparação também é a mesma. Irmãos, nós não temos condições de fazer nada por nós mesmos. Até a nossa boa intenção é pecaminosa. Nós precisamos diariamente buscar a presença do Senhor. Nós nunca não estava passando pela cabeça que mesmo no mesmo ano de 2020, que nós começamos ali a missão Caleb naquele bairro, não imaginávamos que em 2020 nós iríamos começar a passar por essa pandemia que nós estamos vivendo até hoje. Então, o desafio foi maior. Como seguir os passos do Mestre em tempos de confinamento? Como seguir os passos do Mestre? Então, nós fizemos naquela época ali, de 2020, né? Nós começamos a fazer o quê? Nós vimos os números, né, de todos os casos que tinham no mundo naquela ocasião, né, já em novembro de 2020, e começamos a orar para perguntar ao Senhor qual seria a nova estratégia, porque a gente não podia parar. Nós tínhamos que avançar. Então, as notícias dos jornais, né, estavam trazendo alertas sobre a pandemia, órgãos, né, importantes e conhecidos também falando que não seria a última pandemia. E as nossas igrejas vazias, irmãos. As nossas igrejas não podíamos, ainda mais no grupinho lá. Era um grupinho bem pequenininho. Quando a gente abria, somente 6 pessoas podiam entrar. Então, isso começou a dificultar muito o nosso trabalho, mas o que aconteceu? Oração. Olha o que diz a Ciência do Bom Viver, 355, primeiro parágrafo, diz assim: nossa esfera de influência poderá parecer limitada, era o nosso caso. Nossas capacidades diminuídas, escassas as oportunidades, nossos recursos reduzidos. No entanto, se soubermos aproveitar fielmente as oportunidades, maravilhosas serão as nossas possibilidades. Se abrirmos o coração aos divinos princípios da vida, poderemos ser condutos que levem correntes e força vivificante. O mundo inteiro, irmãos, estava agora numa crise muito séria. Muitos países estavam sendo afetados ali e a obra, a missão, parecia que estava ali travada. Mas veio assim uma pergunta: como aproveitar fielmente essa oportunidade? Deus não é pego de surpresa. É impossível Deus ser pego de surpresa de alguma coisa. Deus sabia exatamente o que iria acontecer durante o ano 2020 e sabe de todas as coisas. E Ele está no controle da sua vida e da minha vida. Se formos até Ele em humildade e confiança, Ele mostra a direção. E Ele mostra até um meio. Orar, pedir a Deus discernimento e direção, irmãos, é muito importante. Muito importante mesmo. Bom, qual foi agora a estratégia?
nós repetimos os tratamentos naturais. Nesse momento ali da pandemia, os jovens não podiam mais ir nas igrejas para fazer missão. Então, ficou mais nós lá de casa, nós 4, fazendo e alguns parentes nos ajudando, pessoas doando muito alimentos. E começamos com tratamentos naturais para ajudar as pessoas a ter um sistema imune mais forte. Você sabia que existem coisas simples que você e eu podemos fazer, que você e eu podemos ensinar a outras pessoas para que elas possam, através dessas coisas simples e do poder de Deus, elas deixarem o sistema imune mais fortalecido? Nós fizemos o varal solidário, fizemos ali também vários meses ali, a escola cristã, porque as crianças estavam na rua, né, brincando no meio do esgoto a céu aberto. Então, nós realizávamos ali a missão Caleb para ajudar as crianças terem mais uma coisa para fazer, para ocupar o tempo delas. Fizemos também o curso como deixar de fumar e como deixar de beber. Mas aí, irmãos, veio o levante. E esse levante foi o seguinte: alguns pastores de outras denominações começaram a impedir, falar com os membros deles, para impedi-los de ir aos eventos que nós estávamos realizando ali na Missão Caleb. E por causa da pandemia, os jovens não poderiam vir. Então, o que a gente fez? Oração. Oramos pedindo a Deus que nos orientasse nesse momento. E o que aconteceu? Em 2020, a minha mãe, de novo, ela ia, essa mulher de fé, mulher de oração, virtuosa, ela foi usada por Deus mais uma vez. E ela falou assim: vamos fazer Missão Caleb todos os meses de 2021. Aí a gente, como assim? Nós não tínhamos muitos jovens para ir, estávamos numa pandemia, como é que a gente ia fazer? Então Deus, de uma forma maravilhosa, começou a nos orientar. Fizemos uma parceria com a Serra do Cipó e eles começaram a enviar os jovens lá, porque eles ficam lá confinados, né? Guardadinhos lá, e eles tinham condições de vir nos ajudar aqui na missão, com todos os cuidados, com o uso de máscara, com o distanciamento, irmãos. E assim continuamos a nossa missão. Para vocês terem uma ideia, depois, junto com essa parceria, foram, só no mês de abril desse ano, 12 batismos. 12 batismos. Muitos deles, nós tínhamos começado no ano anterior a fazer os estudos, e eles tomaram a decisão e se batizaram no mês de abril. No mês de abril, para a honra e glória do Senhor, foram 12 batismos. Então, o que veio de novo nesse ano, né, com as dificuldades. Deixa eu só voltar. Isso. Com as dificuldades, além dos tratamentos naturais que nós estávamos fazendo, né, em resposta às dificuldades que estavam aparecendo, muitas pessoas estavam enviando cestas básicas, porque com a pandemia, muitos não tinham mais emprego. Então, eles estavam batendo lá na nossa porta. Todos os dias tinha gente batendo na porta, pedindo se nós tínhamos comida para dar a eles. Então, nós não tínhamos muita comida. O que a gente fez? Começamos a ir ao supermercado para pedir, e quando a gente enchia, fazíamos cestas, e lá no bairro distribuíamos cestas básicas, né? Então, muitas pessoas precisavam de roupa, a gente fazia varal solidário. Continuamos com a escola cristã, para as crianças que estavam ali sem a escolinha, né, para ajudar. E, de novo, a gente trouxe esse ano, pela graça de Cristo, a minha mãe, ela teve a ideia de fazer a casa de brincar de horta. A casa de brincar de horta. O que acontece?
ela escolhe as crianças que vão lá passar umas 3, 4 horas e ela fica ensinando como cuidar da horta. E eles gostam tanto que eles ficam lá, eles não querem ir embora. Então, a casa de brincar de horta, outros cursos, né? E, de novo, aqui, nesse ano, Deus apontou e viu que nós estávamos tendo dificuldades em realizar o curso Como Deixar de Fumar, porque alguns líderes de outras denominações estavam impedindo seus membros de ir. Então, Deus apontou os desbravadores. Nós começamos lá os desbravadores com o slogan de uma vida de utilidade. Como assim uma vida de utilidade? Nós ensinamos as crianças lá a serem úteis dentro de casa. E como é que é feito isso? Tem um desafio da semana. E cada semana tem tarefas. A tarefa, por exemplo, pode ser, olha, você tem que varrer a casa e lavar a louça da janta ou a louça do almoço, filmar, postar o vídeo lá no grupinho. E eles começaram a fazer. O interessante é que os pais dessas crianças começaram a ligar, né, mandar mensagens lá no WhatsApp da minha mãe e falando assim, olha, o que vocês fizeram com meus filhos? O que vocês estão fazendo? Porque há muitos anos a gente pede para eles varrerem a casa, a gente pede para eles ajudarem em casa, e eles nunca ajudaram. Nunca ajudaram. E agora, nessa semana, olha aqui o que eu estou fazendo. Aí ela filmou os pés dela, ela colocou, era umas 7 horas da noite, colocou os pés para cima, assim, no banquinho, e falou assim, eu cheguei em casa e não tem mais nada para fazer, porque eles já fizeram tudo. E começou a chegar, irmãos, várias mensagens dos pais. E sabe o que aconteceu? Um pai começou a falar para o outro. E a gente não tem condições de pegar muitas crianças ali, por conta de aglomeração e porque nós somos poucos. E os pais começaram a ligar. Como é que faz para colocar o meu filho no desbravador? É porque eu vejo que isso é muito importante e tal. Aí um pastor disse assim para um deles, não vai nesse desbravador não, porque esse desbravador é uma seita. E olha só o que eles fazem. Eles levam as crianças para um acampamento de 50 dias e quando você vai lá, o seu filho não está mais lá porque ele foi sacrificado. Pensa numa coisa dessa. A gente deu gargalhada na hora, né? Mas oramos a Deus, Senhor, abra-nos as portas. Daí mandamos o vídeo para eles do que era o desbravador. E quando foi lá, tinha mais 10 pessoas. 10 crianças ali. Irmãos, os pais estão tão encantados com o desbravador lá no Jardim Nazareno, que tem gente que vai lá pedir para colocar, suplicar, só que a gente não tem mais vagas, porque não temos muitas pessoas lá para nos ajudar, né? Então, não temos condições de receber muitas pessoas. Irmãos, as ferramentas que Deus deu para a nossa igreja são maravilhosas para a gente usar também. A missão Caleb lá no bairro, para a honra e glória do Senhor, ela é relevante. Para a honra e glória do Senhor, ela faz diferença. Tanto dentro da casa das crianças, como na vida daquelas crianças. E é assim, irmãos. Quando o inimigo fecha uma porta, Deus abre uma ou duas. Eu não sei se vai dar para passar aqui, mas eu vou tentar. Essa aqui é a foto. Conseguiram colocar o vídeo? Olha o vídeo lá. Essa daqui foi o preparo, irmãos, da trilha do urso. A minha mãe, se vocês ouvirem uma voz mais forte, é a minha mãe. E a minha mãe, ela está aqui orientando os meninos a fazerem um aquecimento para a trilha do urso. E lá no Jardim Nazareno, a nova sensação é o desbravador. Qual vai ser a próxima trilha? A minha mãe, a trilha do leão. A trilha do leão. Ela sempre inventava um nomezinho para fazer uma caminhada. E olha só, pode pôr, por favor. 1, 2, 3, 4. Todos do bairro, irmão. 6, 7, 8, 9.
A minha mãe ali. Irmãos, existem pequenas coisas que nós podemos fazer que se tornam grandes. Olha essa caminhada da Trilha do Leão que eles estavam ali preparando. Esse rapaz, ele chama Tiago. Ele se batizou em abril, junto com aqueles 12. Ele foi um das 12 pessoas que se entregaram a Jesus. Sabe qual que é a história dele? A história dele de libertação, irmãos, é maravilhosa, porque ele tinha vícios em cigarro, bebidas e drogas. Irmãos, ele tem um filhinho, ele tem 3 filhos, o maiorzinho dele chama Cauã. Eu vou contar a história dele daqui a pouquinho. Esse rapaz, ele começou a fazer o estudo com a gente, conosco lá no bairro, e Deus começou a colocar dentro do coração dele o desejo, a motivação de ser diferente. E ele começou a fazer tratamentos naturais, chás, né, injeção de chás, para ajudá-lo a diminuir a ansiedade pela graça de Cristo. Esse rapaz, onde é que ele vai hoje? A começar na família dele toda, que conhece a história dele, irmãos. Ele é um testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida dele. Sabe o que ele faz hoje? Ele coloca vídeos no YouTube, no TikTok, orando pelas pessoas. Orem pelo Tiago, então ele também está ajudando lá, pode colocar esse vídeo, a Trilha do Leão. Eu vou pra caminhada, Minha mãe. Eu vou pra caminhada, não tenho medo de nada, não tenho medo de nada, não tenho medo do leão, não tenho medo do leão, não tenho medo nem do João, não tenho medo nem do João, não tenho medo nem do João, não tenho medo nem do João. E é interessante que eles estavam fazendo essa caminhada, irmãos. Não tenho medo nem do grilo. Não tenho medo nem do grilo. Vou na trilha do leão. Eu vou na trilha do leão. Não tenho medo nem do João. Não tenho medo nem do João. Hop, 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 hop. Mais uma vez. Mais uma vez. Essa é minha mãe. A filha é indiana, hein? Para honra e glória do Senhor. Eu vou pra caminhar. Pode passar. Então, irmãos, nessa trilha do urso, eles passaram atrás de um lugar que a gente chama de sem terra. É invadido ali, mas tem muitas casinhas. E eles estavam fazendo essa trilha do urso e gritando, eu vou para caminhada. E as pessoas começaram a sair das casas. Começaram a sair das casas para perguntar o que estava acontecendo. E o que aconteceu? Começaram mais crianças virem. Irmãos, estudos bíblicos lá sendo realizados. Famílias pedindo estudos bíblicos porque estão vendo a diferença nos filhos. Os filhos estão mais obedientes, mais colaboradores, para a honra e glória do Senhor. É para isso que Deus nos chama, irmãos. Para fazermos a diferença. E para finalizar aqui, eu gostaria de contar para vocês de um dos resultados. Além de muitos, mas o que mais tem nos tocado ali, o trio de oração. O trio de oração não é composto por mim, por minha mãe, nem meu esposo, não. Ele é composto por 3 crianças. 8, 9 anos. O nome de um deles é Cauã, Lucas e Diogo. Um dia lá na igreja, nós estávamos falando da importância e da solenidade do tempo que nós estamos vivendo. De tantas coisas que estão acontecendo e da importância de nós precisarmos nos posicionar para a honra e glória do Senhor. Então, esses meninos, sem a gente saber, nós estávamos, isso sábado à tarde, estávamos eu, meu esposinho e minha mãe almoçando lá em casa. E daí, de repente, a gente escutou alguém batendo no portão. E quando a gente foi atender, eram as 3 crianças. E a minha mãe perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles, você não disse que nós não temos que fazer alguma coisa para o próximo? Para pregar o evangelho? Para anunciar as boas novas? Então,
A gente saiu da igreja, nós oramos, e Deus colocou no nosso coração de que a gente tinha que orar pelas pessoas que estavam na rua daqui do bairro. Então, eles começaram a ir na rua, foram na rua, de cada rua ali do bairro, que é pequenininho, começou a parar as pessoas e perguntar assim, você quer uma oração? Você quer que oremos por você, pela sua família? Aí eles oravam. Até que foi batendo de casa em casa, a gente falou assim, vocês estão fazendo isso de casa em casa? Nós já fizemos, nós viemos aqui tomar um suco. Terminaram, bateram lá e foram lá tomar um suco. A minha mãe fez um lanchinho para eles e eles começaram a contar o que estavam orando de casa em casa ou parando as pessoas ali na rua. Minha mãe saiu para fazer, isso foi no sábado. Na segunda-feira, a minha mãe saiu para visitar os pais de alguns adolescentes e crianças que estavam ali. Sabe o que aconteceu? Um deles começou a falar com ela assim, Euzi, eu sou da igreja pentecostal, você sabe, né? Que nossa família é igreja pentecostal. E o meu pastor faz anos que não vem aqui na minha casa, e ele disse que precisava vir aqui. E ele veio aqui no sábado. Mas antes que não tivesse vindo, porque eu fiquei chateado, que eu achei que ele ia nos visitar, mas ele veio nos chamar a atenção e ele disse o seguinte, a sua filha, lá na escola dominical, quando a gente pede ela para cantar, ela está ensinando para as crianças a seguinte canção. Eu sou Caleb. Não, é assim que canta, olha. Você tem que abrir as mãos e falar, Caleb. Assim, irmãos. E daí, a esposa do pastor passou e falou com ele. Ele foi lá visitar a família. Chegou lá, tinha uma mesa esperando por ele, e ele foi chamar a atenção do pai. Aí ele falou que nós éramos o quê? O que você adivinha? Seita. Nós éramos seita, que isso era para... Estava doutrinando os adolescentes para batizar os pais e tal, que eles ficam falando do sábado, e que começou a falar mal ali. Aí o que aconteceu? Eles estavam ali na reunião com o pastor, de repente alguém bate na porta deles. Quem é que era? O trio de oração. Os três. Cauã, Lucas e Diogo. Bateram e falaram assim, ei, vocês querem que nós oremos por vocês? Aí, pode entrar, ore por nós. E ele falou assim, eu estava precisando daquela oração porque eu estava muito chateado. O pai da menina falou. Daí os meninos entraram, e daí o Lucas, que é novo, que é recém-batizado, não sabe, está aprendendo a orar. Aí a minha mãe falou para ele que ele, para aprender, ele tinha que escrever a oração, e mesmo que ele precisasse de ler, ele pode ler, que Deus atende. Então, o rodízio dos três lá, era a hora do Lucas orar. O Lucas foi e falou assim, então eu vou orar. Oremos. Ele abriu o papelzinho e começou a orar. Orou. E esse pastor que estava lá falou assim para ele, aqui, você não sabe orar? Você lê a oração? Aí ele, a minha diretora, a minha líder disse que eu posso fazer assim. Mas o Cauã, ele sabe orar, ele está há muito mais tempo do que eu, ele sabe até profecia de Daniel, e o Cauã sabe. O Cauã, ele explica para você certinho as profecias ali de Daniel. Daniel 2 e Daniel 7. E daí ele falou assim, o Cauã, eu sei orar mesmo, viu? Pode deixar que eu ore. Quer que eu ore pelo Senhor? Então eu vou orar. Cauã começou a orar. E o que aconteceu? Cauã orando assim, Senhor, muito obrigado porque nós estamos aqui nessa casa e porque eles nos receberam. E Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor esteja com esse moço que está aqui, que o Senhor coloque mais amor no coraçãozinho dele e que ajude ele a falar a verdade sobre o sábado. Em nome de Jesus, amém. Aí diz ele assim que o pastor, quando abriram os olhos de oração, o pastor dele estava assim, ó. E falou, com licença, eu vou embora. E saíram. Aquelas crianças estavam ali,
motivadas e sendo usadas pelo Espírito Santo, irmãos. Nós temos uma grande obra a fazer, meus irmãos. E essa obra, ela começa em nós, na nossa disposição. E quando a gente abre as portas do coração, Deus, ele nos chama como nós estamos, mas para Ele nos transformar em um instrumento poderoso e ainda maior nas mãos dEle. A Missão Caleb e a nossa igreja, para a honra e glória do Senhor, a nossa igreja adventista do 7º dia, é uma igreja relevante naquele bairro. É uma igreja de utilidade e nós não vamos descansar, porque é o Senhor Deus que nos motiva. Não há nada de bom em nós. Mas aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, irmãos, eu estou aqui como testemunha viva, né? E de que nós estamos vivendo lá o que Jesus tem feito naquele bairro através de mãos como as minhas, pecaminosas, cheias de defeitos. Imagina só o que Deus pode fazer na sua vida. Você é relevante para os seus vizinhos? Você é relevante aí no seu bairro onde você mora? O Deus Criador, mantenedor, nos chama e nos conclama a sermos relevantes, a sermos úteis, a ter uma vida de utilidade. Porque ninguém que está aqui, que foi chamado para ir e pregar, não fomos chamados para ficarmos assentados. Se você e eu estivermos medo de sair e pregar o evangelho nessa pandemia, quem dirá quando chegar o momento que nós vamos poder nem sair direito com risco de morte, irmãos? Se você está aí trancado na sua casa e o seu pastor está lá sozinho, sobrecarregado, Deus vai pedir conta de você e de mim. Que o Senhor Deus possa nos ajudar a abrir o nosso coração para sermos instrumentos maiores e poderosos para a honra e glória do Senhor até que Ele volte. Amém.